Uma cadela, ela morreu durante o final de semana após ferimentos no maxilar provocado por chutes. O problema teria ocorrido após duas cadelas estarem passeando e terem se estranhado. O repórter Maílson Franklin foi até a residência da dona da cadela, que faleceu, e ouviu o relato dela e de uma funcionária que estava no momento da confusão. Você acompanha a partir de agora. Ô Marcos, vem comigo. Aninha, tela da verdade. Fique alerta, hein? O fato aconteceu na última sexta-feira, no bairro da Ponta Verde, aqui em Maceió. A cadela Melissa, que tinha 1 ano de idade, ela foi agredida pelo dentista. Ela recebeu 2 chutes na cabeça. Devido à agressão, ela teve a mandíbula quebrada. Infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. Nós viemos na casa da proprietária da cadela e a gente conversa a partir de agora, tanto com a proprietária como a secretária dela, a pessoa que estava andando com a pequena Melissa. A partir de agora, as duas contam como tudo aconteceu. Eu estava me preparando para sair para o trabalho, quando minha secretária retorna com a Melissa colocando muito sangue pela boca. Minha sala ficou completamente cheia de sangue. E aí me contou o fato que tinha acontecido, que estava passeando na pracinha, um local que a Melissa sempre ia. Às vezes ela descia até 3 vezes durante o dia. E ao cruzar com uma outra cadela, uma raça bulldog francês, que por sinal estava no cio, elas se estranharam, foi puxado a primeira vez, e na segunda vez a minha cadela, Melissa, que era do mesmo porte da outra cadela, deixando aqui bem claro, eu acho até que a outra cadela era até mais forte pela raça, né? Abocanhou a bochecha da outra cadela. E aí, nesse momento, o proprietário da outra cadela deu 2 chutes. No segundo chute, a cabeça da minha cadela voltou-se para trás. Em seguida, ele seguiu, carregando a cadela dele não nos braços, como já foi falado em rede social, para isso existem testemunhas. Ele saiu, deu as costas e foi embora. As testemunhas que estavam na praça indignadas solicitaram que minha secretária seguisse ele para descobrir onde ele morava, e assim foi feito. O intuito de eu estar aqui falando sobre isso mais uma vez não é para destilar ódio, é para deixar bem claro a gravidade, a crueldade dos atos que foram realizados contra a minha cadela, que era um bebê, uma cadela de 1 ano e meio, ainda ia viver muito. Qual era a raça dela? Ela era de raça Shar-Pei, era uma cachorra de um porte até menor para a raça, por ser fêmea, geralmente as fêmeas são menores, e a minha cachorra morreu de uma forma muito cruel. Ela teve a mandíbula fraturada em 2 lugares, o palato dela ficou totalmente desfigurado, a minha cachorra apresentou sangue nas fezes, provavelmente decorrente de um trauma a nível de pescoço, decorrente dos chutes. Então, assim, ela morreu de uma forma muito cruel. Você quer justiça agora? Sim, quero justiça, porque não há dinheiro no mundo que me pague a perda da minha cachorra, nem o que a minha família está passando. Meu esposo chora todos os dias, minha filha, nesse exato momento, estava chorando. Eu cheguei do trabalho e ela estava chorando. Então, assim, para mim é muito duro e muito triste esse fato. Quando ele chutou a cabeça da Melissa, você falou alguma coisa para ele? Não, porque na hora eu fiquei nervosa, muito sangue na boca da Melissa, aí eu só fiquei pensando na boca dela, olhando a boca dela abaixada. A preocupação foi atender, cuidar dela ali, né? Aí botei ela no braço e fui até o apartamento dele. Em momento algum, ele olhou para trás, nem perguntou como a Melissa estava, nada. Ele simplesmente andou com a cachorra dele e foi pro prédio dele. Ele não desceu do prédio nem nada? Não. Em exato momento nenhum ele desceu. E nem perguntou como a Melissa estava, se estava correndo sangue da boca dela, nada. Simplesmente ele virou as costas e foi embora. Reportagem Maílson Franklin.
Olha, gente, a assessoria jurídica do dentista informou que ainda não teve acesso ao inquérito, mas terá em breve, e que o cliente ainda não foi ouvido formalmente pela polícia. Disse ainda que ele já apresentou a versão nas redes sociais e reitera que a sua ação foi impulsiva, emotiva e automática diante da situação de agressão de outro animal com a sua cadela, que agiu em legítima defesa diante da situação de perigo da sua cadela, que estava sendo mordida fortemente por uma outra cadela de um porte maior, que outros meios para soltar os animais foram usados tanto por ela quanto pela pessoa que acompanhava o outro animal. Entretanto, nenhum dos dois conseguiu desvencilhar os animais, que a sua intenção foi única e exclusivamente afastar a cadela agressora, que apesar que apenas quem já vivenciou essa situação parecida pode opinar e compreender o ocorrido, que lamenta profundamente o falecimento da outra cadela, que se põe do lugar de seus donos, uma vez que também possui um animal e foi justamente por seu animal que agiu no impulso de defendê-lo e que sempre respeitou e respeita os animais. Por fim, afirma que aguardará o andamento das investigações e que deverá ter como prioridade absoluta a busca pela verdade dos fatos, com a coleta de todas as provas indispensáveis para o caso, com a oitiva de todas as testemunhas necessárias e demais meios legais, esperando que seus direitos e garantias de cidadão sejam preservados. Essa é a nota da assessoria jurídica do dentista, que está sendo apontado como agressor dessa cadela. E ainda sobre esse caso da cadela morta, a gente conversa agora ao vivo com o nosso repórter Maílson Franklin, que está ao lado do delegado Leonan Pinheiro, responsável pelas investigações do caso. Ô Maílson, muito boa tarde. Traz os detalhes pra gente, hein? Boa tarde, Gerna Lopes. Boa tarde a todos que assistem ao Fique Alerta. Estamos falando ao vivo da delegacia aqui de Marechal Deodoro. O delegado Leonan Pinheiro está à frente desse inquérito policial e a gente conversa a partir de agora. Delegado, boa tarde. O dentista, ele já foi indiciado? Boa tarde. Na verdade, primeiro é importante esclarecer que trata-se sim de uma situação complexa. E o trabalho da Polícia Civil está voltado à investigação. Portanto, nós não estamos aqui buscando culpados, muito menos fabricar culpados. Nós estamos sim atrás da verdade dos fatos. Tanto que nosso objetivo até então foi ouvir testemunhas, como testemunhas já foram ouvidas, buscar imagens de câmeras de segurança, para que nós possamos chegar a como se deu essa situação. Uma coisa também é importante deixar claro, que até agora só existem duas verdades absolutas, duas verdades que ninguém nega. Que ele deu 2 chutes na cabeça da Mel e que a Mel veio a óbito. Então, nós temos que analisar essa situação tendo em conta o resultado gravoso que dela foi decorrente. Um outro ponto também que é importante destacar é que ele fala que não foi ouvido. Ocorre que sexta-feira eu mesmo, pessoalmente, me dirigi à residência dele para que ele trouxesse a versão dele aos autos para que ele fosse formalmente ouvido. Ocorre que no momento ele não se encontrava e disse agora que está em São Paulo, só irá regressar no dia 29. Ou seja, o senhor tentou até mesmo ouvi-lo na sexta-feira, mas não conseguiu, ele não estava em casa, estava viajando. E a partir de agora, como é que fica? O senhor aguarda ele retornar para Maceió para pegar o depoimento dele, delegado? Isso, como disse, nós estamos atrás da verdade. E fica mais fácil ainda de se chegar na verdade quando nós ouvimos as duas versões, para que então, ouvindo essas duas versões, podemos compará-las e chegar nos pontos divergentes e aí num denominador comum. Então é importante que ele regresse, que ele volte, para que nós façamos o interrogatório dele, ou seja, ele seja ouvido formalmente, trazendo sua versão aos autos, e aí sim nós possamos concluir se houve ou não o crime de maus-tratos. Ele não prestou socorro à cadela, né? Isso, num primeiro momento ele não prestou socorro a ela, a Mel, e nem se preocupou em minimizar de alguma forma o dano. Só depois da comoção social que houve foi que ele se manifestou nesse sentido. Testemunhas, inclusive, presenciaram toda a agressão contra o animal, né? Isso, com certeza. Fala-se na versão dele numa suposta legítima defesa, mas nós temos que ter em conta que o próprio Código Penal, ao estabelecer a legítima defesa, ele veda o excesso. E nessa situação, indubitavelmente, ocorreu excesso.
Qual o crime que ele pode responder, delegado? Ele pode ser responsabilizado pelo crime de maus tratos, que tem a pena até 1 ano, agravada em 1/3 quando advém o resultado morte, ou seja, uma pena de até 1 ano e 4 meses, que é ainda uma pena muito branda para o crime de maus tratos. Então, o inquérito policial já foi instaurado, aguardando agora, não é só o agressor, que é o dentista, chegar, né, em Maceió para que ele possa ser ouvido pelo senhor. Perfeitamente. Nós já colacionamos aos autos tanto as oitivas feitas por testemunhas, nós colacionamos também o que a família gastou com aquela cirurgia que infelizmente restou-se infrutífera, e vamos agora colacionar o interrogatório dele aos autos para assim concluir e remeter este inquérito ao Poder Judiciário. Há uma previsão para que esse inquérito seja concluído? Olha, nós temos o prazo de 30 dias, mas creio eu que assim que ele regressar, nós iremos imediatamente intimá-lo para que ele seja interrogado e assim já dê prosseguimento para a conclusão desse inquérito. Ok, delegado Leonan Pinheiro, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, Gernan, o delegado que está à frente desse inquérito policial, né, investiga o dentista que acabou agredindo, né, a cachorrinha, a cadela, né, Melissa, que infelizmente não resistiu devido aos 2 chutes que ela recebeu no rosto. Teve a mandíbula, né, quebrada, foi socorrida, né, para uma clínica veterinária, mas infelizmente ela não resistiu e acabou morrendo. A Polícia Civil aqui de Alagoas já instaurou inquérito e aguarda agora, né, o dentista retornar, né, de São Paulo para Maceió, já que a Polícia Civil foi na casa dele na última sexta-feira, não encontrou. O delegado recebeu informação que ele foi para São Paulo e aí aguarda ele retornar para que ele possa ser ouvido e o processo de sequência. Gernan. Ok, o Mailson, o delegado Leonan Pinheiro já conseguiu alguma imagem também de circuito de TV ali da região? Existe um vídeo monitoramento lá, alguma câmera que pode ter flagrado também essa ação, Mailson? Certo, o delegado, o senhor já conseguiu alguma imagem de câmera, vídeo monitoramento que flagre o momento da agressão? Não, ainda não. As equipes estão justamente nesse momento em diligências para tentar encontrar essas imagens, que serão, sem dúvida, preciosíssimas para que nós possamos chegar na conclusão do que efetivamente aconteceu. Até mesmo que outras pessoas possam colaborar, não é, cedendo essas imagens com o trabalho da polícia, né? Com certeza, é importantíssimo que se os moradores daquela região tenham, salvo engano, um mercadinho ali também, uma padaria, que tenham essas imagens, possam sim nos disponibilizar para a polícia para que a gente possa dar andamento e prosseguimento ao inquérito policial. Mas é importante frisar que, muito embora a imagem seja importantíssima, ela não é essencial, já que nós temos também testemunhas que presenciaram a situação e podem nos narrar como é que ela se deu. Verdade, ok, delegado, muito obrigado mais uma vez. Inclusive, Gernan, foi próximo a um restaurante famoso que fica ali, né, naquelas imediações ali da Ponta Verde, e claro, o estabelecimento comercial pode ajudar, né, nas imagens que mostram a agressão, né, da cadelinha feita pelo dentista. Gernan.